noite! A série Eu Nunca tá bombando ali entre o top 10 de mais assistidas da Netflix e é uma série genial, cheia de detalhes, perfeita pra fazer aquele 20 fatos bem foquinha FBI. A comédia tem 10 episódios e conta a história da Devi, uma adolescente de 15 anos que nasceu nos Estados Unidos, mas vem de família indiana. E ela perdeu o pai recentemente e logo após a morte dele, ela enfrentou uma paralisia temporária nas pernas e teve que andar com cadeira de rodas, o que fez ela ficar bem conhecida na escola, mas não necessariamente popular. No ano seguinte, já livre da paralisia e decidida a não falar mais da morte do pai dela, ela convoca as amigas Fabiola e Eleanor a arranjarem namorados para se tornarem populares. Em paralelo a isso, tem a questão que ela luta pra se encaixar na cultura indiana, enquanto ela tem uma mãe extremamente rígida e uma prima que é o exemplo da família indiana. A gente já sabia que a série ia ser um sucesso, porque ela foi criada por ninguém mais, ninguém menos que Mindy Kaling, de The Office e The Mindy Project, e por Lang Fisher, roteirista de séries como Brooklyn Nine-Nine e The Mindy Project. Bom, vamos agora para os 20 fatos, porque tem muita coisa pra falar, e antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. A primeira coisa que chama a atenção da série é o nome Eu Nunca, ou Never Have I Ever em inglês, que remete automaticamente à brincadeira do Eu Nunca, que é popular aqui no Brasil, mas ainda mais popular nos Estados Unidos. Mas assistindo a série, não tem nenhum momento de Eu Nunca da brincadeira. Ué, a série chama Eu Nunca e não tem brincadeira de Eu Nunca? Pois é, as criadoras da série deram entrevistas e falaram que não tem nada a ver com a brincadeira do Eu Nunca. Ao The New York Times, elas contaram que tem a ver pelo fato da protagonista sempre dar ênfase a coisas que ela ainda não fez. Isso explica os títulos dos episódios, que é sempre focado na ação. Por exemplo, eu nunca transei com Paxton Hall Yoshida, eu nunca fui uma tremenda mentirosa e eu nunca fiquei bêbada com a galera popular. Como eu falei, a gente já sabia que seria um sucesso por ser uma série criada por Mindy Kaling. E a história da série é inspirada na história da Mindy, mas não é baseada na história da vida dela. É só uma inspiração. O que tem em comum é que a Mindy foi a primeira garota da sua família a nascer e crescer nos Estados Unidos. E aí a Netflix chegou com esse approach pra Mindy Project, pra ela fazer uma série baseada nessa vivência dela, mas deixou ela livre pra fazer a série do jeito que ela queria. E aí, a princípio, a gente já pensa que a série vai ser baseada ali nos anos 80, 90, né? Ela nasceu, a Mindy, em 79. Mas a Mindy quis fazer no momento atual. E aí ela falou pro The New York Times que ela queria falar com os jovens de hoje e que seria uma oportunidade de contratar roteiristas jovens que pudessem colocar um pouco da sua história, da sua adolescência, mais recente do que a dela. Ao USA Today, ela contou que a adolescência dela foi diferente da Devi. A Devi é uma menina nerd, mas ela não segue aquele estereótipo de menina nerd que a gente tá acostumado a ver nas séries, que é tímida, isolada. A Devi não, a Devi é explosiva, ela causa. E eu achei legal que ela falou, que ela disse que ela não tinha a confiança da Devi de achar que ela podia ficar com um garoto mais popular do colégio. E a Devi foi lá, foi atrás e ficou, tá? E ainda fez o cara ficar atrás dela. Maravilhosa. A mãe de Devi na série, que é a Naline, também teve uma inspiração na mãe da Mindy, que faleceu em 2012. Mas a dinâmica entre as duas era bem diferente da série. Na série, a Devi tem um problema de relacionamento com a mãe dela e a Mindy falou que ela se dava muito bem com a mãe dela. Mas que o que tem em comum entre as mães é a expectativa alta em relação aos filhos, que é algo super comum com a relação de mães e filhos asiáticos, segundo a Mindy disse na entrevista. A Mindy sempre levantou a bandeira da representatividade em Hollywood e em Eu Nunca ela conseguiu trazer um elenco mais diverso possível e é incrível de ver. A começar pela protagonista. A Mindy contou que nas audições ela estava se deparando muito com mulheres de Bollywood que tinham 30 anos e tinham uma pele bem clara. E ela queria fugir disso, ela queria pegar meninas fora do padrão ocidental, com a pele mais escura, que parecesse fisicamente, no mínimo, uma adolescente. Então ela chegou na Maitreyi Ramakrishna, que naquela ocasião tinha 17 anos, eles gravaram em 2019, hoje ela tem 18, e representou muito bem o papel da Devi. E o elenco conta com vários atores diferentes entre si. Temos, por exemplo, as melhores amigas da Devi no colégio, que é a Eleanor, que ela é uma garota asiática, e temos a Fabiola, que descobre a sua sexualidade e o crush por uma garota no colégio. Até mesmo o menino mais bonito e popular da escola, que é o Paxton Hall Yoshida, ele vem de uma família japonesa, e tem
tem uma irmã com síndrome de Down, a Rebecca. Apesar de ter um papel menor na série, ela é interpretada pela Lily D. Moore, de 17 anos, e mostra ser uma garota muito feliz, fofa, divertida e confiante. E a representatividade não importa só para os jovens, também tem a mãe da Dave, que é interpretada pela Poorna Jagannathan. Ela tem 47 anos de idade, nasceu na Tunísia e já fez vários trabalhos em Hollywood, principalmente em séries da TV, como por exemplo Big Little Lies, The Act e The Night Of. No Dia das Mães de 2020, ela compartilhou umas fotos com a mãe dela, e uma delas ela revelou que a mãe dela esteve presente nas gravações do episódio 4, onde a família da Dave vai ao Ganesh Puja. E aí a mãe da Poorna foi pras gravações, ela é muito fã da Mindy e ainda tirou uma foto com a Mindy Kaling. E aí na legenda a Poorna falou: aqui estão algumas fotos minhas com a minha mãe engraçada, incrível e estranhamente rígida. Imagina a felicidade dela quando conheceu Mindy durante o Ganesh Puja. Ai, gente, muito fofa! Temos também a maravilhosa prima de Dave, Kamala, que é interpretada pela Richa Morjana, de 30 anos, é de família indiana, mas ela nasceu e cresceu em Bay Area, na Califórnia. Ela falou que, diferente da Kamala, os pais dela se casaram por amor e não foi casamento arranjado. E ela contou que eles eram músicos e sempre incentivaram a carreira artística dela, o que não é algo muito comum, segundo ela, no sul da Ásia. A Maitreyi foi um verdadeiro achado. Ela tem 18 anos, nasceu em Mississauga, em Toronto, no Canadá, mas seus pais vieram de Tamil Nadu, que é uma região que pega desde o sul da Índia até o Sri Lanka. Portanto, ela se considera Tamil canadense e Eu Nunca foi o primeiro papel grande dela, na verdade como atriz profissional, porque antes disso ela só tinha feito peças amadoras da escola. Tudo começou com um tweet da Mindy Kaling dizendo que estava abrindo uma seleção para o seu novo projeto e estava à procura de desileires, ou seja, mulheres com características do sul da Ásia, indianas ou paquistanesas. E aí a melhor amiga da Maitreyi, que é a Shahara Ghaznavi, marcou a amiga no tweet e as duas se inscreveram pro papel. Em entrevista ela disse que fez isso mais para passar o tempo com a amiga e teve que dar um Google em como fazer um vídeo de audição e também teve que aprender a usar a câmera da mãe dela. Can I please just sleep over at Katie's house? We're gonna watch The Masked Singer. E aí deu certo, em maio de 2019 ela foi chamada pra audição física com Mindy e Lang em Los Angeles, na Califórnia. Inclusive ela postou um vídeo muito fofo com a Shahara comemorando quando ela soube que tinha sido chamada pra audição presencial. No dia que ela completou 1 ano desse teste, ela fez vários posts mostrando vídeos que ela fez no dia da audição no Snapchat. Então tem vários momentos, ela tensa, falando que tava nervosa, depois ela super feliz, falando que a Mindy e a Lang riram das piadas dela. Também fez vários posts ali de Los Angeles e Hollywood, porque ela tava sentindo que aquela podia ser a última vez que ela tava indo pra lá, então que ela fez um tour, olha só, toda humildona. Em entrevista ao Entertainment Weekly, a Mindy contou que a primeira coisa que chamou a atenção dela, da Maitreyi, foi a relação dela com o pai, porque ela foi ao teste junto com o pai e viu que eles eram muito próximos. E o pai da Maitreyi, inclusive, pediu uma foto com a Mindy Kaling, dizendo que ele era muito fã da personagem dela em The Office. Assim como a Mindy, a Maitreyi também é super engajada quando o assunto é representatividade. Em entrevista a Ellie, ela falou bastante sobre o assunto. Pra começar, ela falou sobre ela ter sido escolhida entre 15 mil garotas que participaram da audição. Sobre isso, ela falou assim: honestamente, é louco pensar que de 15 mil eu fui a escolhida. Isso realmente mostra a demanda para representação de pessoas do sul da Ásia que há na TV e que não existe desculpas para dizer: não conseguimos encontrar pessoas para certos papéis em Hollywood. Estou animada por contar essa história com a qual tantas pessoas irão se identificar. Em uma entrevista para o New Toronto, ela explicou que por causa da guerra civil que aconteceu no Sri Lanka, que fez os pais dela saírem do Sri Lanka e irem para a América, como muitas pessoas Tamil, ela não se considera singalesa, que é a nacionalidade dada, né, para quem nasce no Sri Lanka. Em entrevista ao Entertainment Tonight, perguntaram para ela se ela interpretaria a super-heroína paquistanesa Miss Marvel ou Kamala Khan, e ela disse que não interpretaria por não ser paquistanesa. I'm Tamil. If there was a Tamil superhero, I wouldn't want to see a Pakistani girl playing that Tamil superhero. Because I would say, really? You couldn't find anybody who's Tamil? Eu falei da diversidade de todo o elenco, inclusive do menino popular do colégio, o Paxton, que é de descendência asiática, e isso foi por acaso que aconteceu. Darren Barnett contou isso em entrevista a Vulture. De início, o personagem só se chamaria Paxton Hall, mas Mindy e Lang viram o Darren conversando com o assistente de produção em japonês, então
Então elas decidiram incorporar isso no personagem. E a série ainda deixa claro que foi proposital o nome Yoshida no nome dele, com uma cena bem sutil ali, que aqueles momentos antes, que a Dave tá lá na casa dele pela primeira vez pra eles transarem, ele fala no telefone com alguém da família dele em japonês. E não foi só o Darren que levou características próprias pro personagem. A Mei-Choi levou o seu bordão pra ser o bordão da Dave, que é o What's Poppin'? What's poppin'? Ou em português, que é tipo, o que tá rolando? Qual é a boa? Enquanto na ficção, o Paxton é aquele garoto popular, lindo, maravilhoso, do esporte, e também não é muito bom ali nas notas. Na real, a adolescência do Darren não foi nada disso. Em entrevistas, o Darren, que atenção tem 29 anos, contou que morava em um bairro humilde de Los Angeles e conseguiu uma bolsa numa escola do outro lado da cidade, mas que para conquistar essa bolsa ele tinha que ter notas muito altas, e ele conseguiu estudando muito. Por insistência da mãe dele, que era super exigente, o Darren entrou pro time de lacrosse da escola, e ele acabou curtindo esporte por causa disso, mas a galera na escola achava ele meio snob, porque ele nunca ia pras festas, ele não era muito da galera, muito do rolezinho, e tinha poucos amigos e era muito quieto. Pra Variety, ele disse o seguinte: eu nunca fui a uma festa, nunca tomei um gole de álcool. Honestamente, eu não tinha vida além dos estudos e dos esportes. Como ator, Darren já fez alguns papéis pequenos na TV, como, por exemplo, ele fez a versão jovem do Jack em This Is Us, fez uma participação especial em Criminal Minds e em Agents of S.H.I.E.L.D. e participou da série Turned, interpretando o personagem Seth. Durante toda a temporada a gente vê a Dave correndo atrás do Paxton. E no final das contas a gente vê que quem realmente gostava dela era o seu rival, o Ben. Então rola aquela coisa Team Paxton ou Team Ben, que tá aí bombando nas redes sociais, todo mundo aí brigando pra tentar chegar num acordo e ninguém chega. Inclusive o Ben é interpretado pelo ator Jaren Lewson, tem 20 anos e também já participou de alguns papéis menores antes de Eu Nunca. Como é o caso de Joshua em Barney e Seus Amigos, que foi seu primeiro papel em 2008 e 2009. Ele também já atuou em Tag, Te Peguei e também em Tempo de Esperança e também em outros filmes de baixo orçamento. Apesar de Darren e Jaren torcerem pros seus personagens, o Darren falou que ele é Team Dave. Eu amei essa resposta. Em entrevista à Variety, ele falou exatamente o que eu penso. Ele disse assim: Ben foi horrível com ela o tempo todo e no fim ele ainda tem uma namorada. Paxton sempre fechou os olhos pra ela e acha que é melhor e mais legal do que ela. Então talvez ele não mereça ficar com ela. Ser Team Dave significa que ela não precisa de um homem pra defini-la ou transformá-la em uma pessoa melhor. Gente, Darren ainda por cima não é embuste. Perfeito. A Mei-Choi, que é muito empoderada, também concorda com o Darren e disse: ela precisa aprender a se amar, aceitar o luto pelo seu pai, ser mais gentil com a sua família e amigos e perceber que não é a mais legal ou a pessoa incrível que ela acha que é. E também abraçar a sua cultura. Ela precisa aprender isso. Então, antes de amar qualquer homem, ela precisa se amar. Gente, cai uma lágrima aqui. É real. Em entrevista ao Entertainment Tonight, a Lang Fisher contou que, na verdade, nem era pra rolar um romance com o Ben, que era só pra ele ser um rival da Dave, mas as coisas acabaram mudando quando eles viram a química entre a Mei-Choi e o Jaren. E aí eles decidiram fazer esse outro casal. E você aí, é Team Ben ou Team Paxton? Eu mesma sou Team Fabiola e Eve. E o Darren não foi o único a passar por situações diferentes quando era adolescente. A Ramona Young, que interpreta a Eleanor, tem 22 anos, e ela também nasceu e cresceu na Califórnia, mas diferente da Eleanor, ela não era nerd, ela era o contrário, toda rebelde. In high school, I had to serve a month and a half of detention because I skipped 72 classes eating ice cream. E tá errada? Não, tá sim, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. A Ramona já participou de vários trabalhos na televisão, como, por exemplo, ela foi a Mona Wu em Legends of Tomorrow e trabalhou em Santa Clarita Diet e Z Nation. Ela tem uma coisa ali com zumbi, né? Vocês pegaram? A outra melhor amiga da Dave é a Fabiola, maravilhosa, interpretada pela Lee Rodrigues, de 20 anos, que nasceu em Fresno, na Califórnia. Eu Nunca também foi seu primeiro grande trabalho na televisão, mas ela já tinha feito algumas participações antes, como em Grownish e Class of Lies. Ela também contou que era bem diferente da personagem dela. Diferente da Fabiola, que é super introvertida e tímida, ela sempre foi bem extrovertida e sempre adorou a parte artística do rolê. Ela contou que estudou numa escola alternativa que tinha aulas de canto, dança e até contorcionismo. Logo que o elenco se conheceu, no primeiro dia de leitura do roteiro, eles já se deram muito bem, já criaram uma amizade, principalmente por causa de uma situação inusitada que aconteceu. Quem contou isso foi o Jaren e o Darren, gente, o nome deles até combina, numa entrevista pra Vogue.
Culture. Eles contaram que durante o intervalo da leitura de roteiro, o Darren chamou todo mundo pra ir pro boliche e levou todo mundo no carro dele. Só que, aparentemente, eles não podiam fazer isso. Eles não podiam sair da onde eles estavam fazendo a leitura de elenco, principalmente porque tinha uma menor de idade, que era a Maitrey, que naquela época tinha 17 anos. E aí, quando eles voltaram, parece que tava uma situação mó tensa deles procurando onde estava o elenco e todo mundo tenso com o que tinha acontecido. E a partir daí, eles ficaram muito amigos, começaram a fazer tudo juntos, eles compartilham muitas fotos e posts juntos. O Jaren contou que quando acabaram as gravações, no último dia, todos eles foram pro Halloween Horror Nights nos estúdios da Universal, que é tipo uma parada temática. E aí, o Darren, a Lee Rodrigues, a Ramona Young e a Maitrey se fantasiaram da turma do Scooby-Doo. Lembrando que no episódio 8 rola uma menção a Scooby-Doo na série. Então, talvez tenha sido isso que tenha levado eles a se fantasiarem de Scooby-Doo, mas não sei. E nas entrevistas, eles contam várias histórias engraçadas de bastidores. Por exemplo, no episódio 5, quando a Eleanor e a Fabiola estão comendo sorvete, conversando sobre a mãe da Eleanor, é um momento super tenso, elas contaram que as duas são intolerantes à lactose e tiveram que comer muito sorvete pra gravação da cena, que acontece várias vezes. So throughout the night while we were eating tubs and tubs of ice cream, we were constantly farting throughout the whole scene. No one knew. No one knew. Except the sound guy, Except for the sound people. E algumas coisas que acontecem na série são reais, né? Se tornaram reais. Por exemplo, o coiote, que a Maitrey acha que é o pai dela. É um momento muito surreal na série, muito engraçado. Don't worry, he won't hurt me. E o coiote era real, de verdade. A Maitrey teve que contracenar com o coiote e ela super se apegou ao coiote e até passou a mão nele. É claro que tinha um adestrador sempre junto ali. Very It was cute. beautiful. Yeah. I did get to pet that one. E pra interpretar a Dave, a Maitrey teve que aprender a tocar harpa de verdade. Então ela aprendeu a tocar harpa pra personagem, pra aquelas cenas em que ela tá tocando. E ela disse que amou essa experiência. Outro acontecimento que parece surreal pra gente é sobre a paralisia da Dave, né? No começo da série a gente vê que a Dave teve uma paralisia depois da morte do pai dela e que alguns meses depois ela volta a andar do nada. Então parece meio surreal pra gente. Mas isso acontece e aconteceu com o irmão de Lang, Fisher, e essa história é inspirada no que aconteceu com o irmão dela. Em entrevista à rádio Fresh Air, a Mindy contou que essa história é real, né, do irmão da Lang, que depois de um divórcio dos pais deles, o irmão dela perdeu a sensibilidade das pernas por alguns meses, depois voltou ao normal, e isso é algo emocional, e elas queriam mostrar como o luto pode se manifestar em adolescentes. Além da paralisia, a Dave vê muito o pai dela, que já morreu, e isso também foi inspirado na história da Mindy e da Lang. Ambas perderam pessoas queridas. A Mindy perdeu a mãe e a Lang perdeu o pai. E elas contam que tiveram sonhos muito vívidos com eles. E é normal ter sonhos muito reais com pessoas queridas que se vão. Outra coisa inusitada da série é o narrador, o Joe McEnroe, que é um famoso jogador de tênis. Na série é explicado que o pai da Dave era muito fã dele. Então, ele ajuda a Dave a contar a história porque era o ídolo do pai dela. Mas a história de como ele foi escalado pro papel é muito boa. Pro USA Today, a Mindy contou que, em parte, ela quis escolher o ex-jogador de tênis porque o tênis é um esporte muito querido pelos indianos e também porque ele tem um temperamento muito explosivo, bem parecido com o da Dave. O John é um dos tenistas mais famosos do mundo e ele é muito conhecido por ter se envolvido em brigas épicas durante partidas. Em entrevista para Variety, o John contou como foi inusitada o jeito que a Mindy chamou ele para participar da série. Ele estava chegando na after party do Oscar em 2019 e a Mindy estava saindo. E aí a Mindy ficou muito surpresa de ver ele e falou: Tive uma ideia, você quer participar de uma série minha? E aí ele falou: beleza. Mas pra ele tinha sido aquela coisa meio tipo assim: Vamos marcar? Vamos sim, então beleza, a gente se fala, beijinho, tchau, tchau. Só que realmente aconteceu. Sabe aquela cena em que ele aparece no final da série? Também foi uma coisa meio improvisada. Enquanto eles estavam lá em Malibu, gravando essas cenas mais na praia, a Mindy teve a ideia de chamar o McEnroe. Falou: Ah, vai que, né? Vamos chamar ele. E como ele morava ali perto, ele foi, deu um pulo e gravou a cena. E essa série tem muito easter egg, muita coisa, muita referência. E eu não sei se eu vou conseguir falar de tudo aqui não, porque é muita coisa. Tem que ver essa série muito atenta pra pegar todos os detalhes. Tem um outro narrador que
que aparece especialmente no episódio 6, que é o Andy Samberg, muito conhecido por Brooklyn Nine-Nine, e também um narrador um pouco mais conhecido ali pelos jovens adolescentes. Ele narra a história do Ben, e aí o Andy fala no começo assim, E o Ben parece um menino muito legal também. e ele fala isso por quê? Porque o Ben, meus anjos, é fã de Andy Samberg. E cata esse easter egg, cata essa referência, porque ali no quarto do Ben tem um pôster gigante do filme do Andy Samberg, que é o Popstar Sem Parar, Sem Limites. E do lado do pôster tem uma bandeira dos Clippers, que é um time de basquete famoso de Los Angeles, e também rola algo nesse episódio. O Ben iria naquele episódio a um jogo do Clippers com a namorada e com o pai e acaba não rolando. Inclusive, na vida real, parte do elenco foi junto com o Jaren para um jogo dos Clippers. O Jaren postou no Instagram dizendo: "Estou muito feliz em anunciar que eu finalmente encontrei companhia para o jogo dos Clippers. Obrigada, Netflix." Inclusive, Ramon e David, como o personagem de Jaren se referia a Dave na série, não puderam ir, então eu as adicionei no Photoshop. Como me saí? Eu diria que sou um nível iniciante, mas é aí que tá a graça. Ele botou elas no Photoshop. Maravilhoso, gente. A Fabiola é aquela menina maravilhosa, e tem um outro detalhe que chama atenção sobre ela, que é o seu parça robô, que aparece diversas vezes em momentos bem importantes. E tem um momento onde o Ben chama a Fabiola e a Eleanor pra conversar sobre a Dave, e junto delas tá a Eve, a crush da Fabiola, e ele pega cafés pra todas, entrega café pra todas, e aí o Ben se surpreende ao ter que comprar um frappuccino pro robô. Bom, ele entrega o copo de frappuccino pro robô, e no final da cena a gente vê o copo vazio, ou seja, o robô realmente tomou o frappuccino. Pra você ver como essa série é redondinha, tá tudo amarrado, tudo explicado, tudo se complementa, nada fica solto. Logo no início da série, todos são apresentados para o novo professor, o Sr. Shapiro, que é interpretado pelo maravilhoso Adam Shapiro. Ele tem aquele tipo de professor diferentão, que quer ser descolado junto com os adolescentes, mas acaba que ele faz piadas meio nada a ver e sempre rola aquele silêncio constrangedor, que inclusive é algo bem The Office. E ele também escreve na lousa sempre os temas das aulas, que nunca são óbvias, e junto com os temas vem uma piadoca, vem um negocinho que muita gente percebeu e achou isso muito divertido. Por exemplo, logo no primeiro episódio ele escreve: "Enfrentando a história e a nós mesmos." No episódio 13 ele incentiva os alunos a criar um aplicativo que poderia ser usado na guerra, e aí o título da aula é Guerra Mundial 2.0. E em outro episódio tá escrito: "Vamos falar sobre a palavra F, fascismo." E a palavra F-word nos Estados Unidos é fuck. Mas aí ele faz uma piada, vamos falar sobre a F-word, que é, na real, fascismo, que é a palavra tensa de ser dita. Um detalhe sutil também é que o professor é um grande apoiador das mulheres e do direito das mulheres, e a gente vê isso acontecendo quando eles viajam para aquele debate, e aí ele cita Deus como uma figura feminina. Mas tem um detalhe que é bem sutil, que talvez nem todo mundo tenha pegado, que é o momento que ele entra no quarto da Dave e descobre que todos os alunos estão lá bebendo e manda todo mundo embora. Ele tá usando uma camiseta da Women's March, a famosa marcha a favor dos direitos das mulheres que rolou nos Estados Unidos. Eu amei. A devoção da Dave e da sua família, da sua mãe, da sua prima, não passa despercebida durante a série. Tem coisas bem óbvias e bem diretas, mas tem algo que também é mais sutil, principalmente em relação às cores. Eu Nunca conta com uma paleta de cores bem vibrante, principalmente vermelho, amarelo e laranja, e isso não é coincidência, é proposital. No hinduísmo, o amarelo é a cor das roupas dos deuses Ganesha e Krishna, que representa paz, felicidade e meditação. Já a cor vermelha indica tanto a pureza quanto a sensualidade, que é uma dualidade ali da Dave, da personalidade dela. Quem também é vista muito de vermelho é a Kamala. Na Índia, as noivas se vestem de vermelho, e esse é todo o plot ali da história da Kamala, e a gente vê ela usando vermelho durante toda a temporada. Já o laranja é uma das cores mais sagradas da religião e representa pureza. A gente vê muito forte no episódio 2, quando rola um flashback da Nalini andando de moto com o marido que faleceu, e ela tá usando um capacete laranja. Nessa cena, a cor é usada como demonstração da pureza e da sacralidade da relação entre os dois. Mais pra frente, a gente vê que a Nalini superou o medo de andar de moto e anda de moto sozinha pela primeira vez. A gente vê ela usando de novo o capacete laranja, que nesse contexto também representa a proteção da religião,
principalmente porque a moto havia sido benzida no templo. Muito lindo, né? Já no episódio 4, a Analine é confrontada por outras indianas que falam que ela tá agindo da maneira errada em relação à morte do marido. Nesse momento, a Analine aparece usando um sari vermelho e uma blusa verde por baixo. No hinduísmo, quando uma mulher se torna viúva, ela é culturalmente incentivada a usar apenas roupas brancas. E não deve usar verde, já que essa cor que representa a vida e o nascimento. Então, ela tá usando verde e vermelho na cena, pode ser por isso que as mulheres tenham confrontado ela. Além de mostrar jovens muito reais e trazer muita representatividade, essa série tem muita referência de cultura pop. E eu vou começar falando de Riverdale, que é inspiração para todo um episódio. Primeiro, é muito legal que a gente vê a metalinguagem de Netflix dentro da Netflix. Porque no episódio 13 a gente vê a Dave e a Kamala indo assistir alguma coisa na Netflix e escolhendo lá o perfil na hora de ligar a Netflix. Isso é muito legal. E esse episódio é quase todo baseado em Riverdale. Pra revista Seventeen, uma das roteiristas, a Mina Munir, contou o porquê de terem escolhido Riverdale pra inspirar esse episódio. Muitos dos roteiristas são fãs de séries adolescentes e nós queríamos prestar uma homenagem ao gênero de alguma forma. Riverdale foi a escolha perfeita, é icônica e também um lembrete do tipo de vida no ensino médio que Dave acha que deveria estar vivendo. E se depender da Lang Fisher, uma das criadoras, pode rolar crossover entre Riverdale e Eu Nunca. Ela disse que a personagem que ela vê muito no mundo de Eu Nunca é a Cheryl Blossom. Ela fala assim: seria divertido se Cheryl Blossom visitasse Sherman Oaks High. Ela tá passando por algumas das mesmas coisas que nossos personagens estão, de sua própria forma. Ela é bem durona por fora, mas está passando pelo luto e se sente muito sozinha às vezes. Dave e Cheryl são muito obstinadas e definitivamente se chocariam no começo, mas talvez suas experiências possam uni-las. E é claro, ela provocaria toneladas de drama para quem entrasse em seu caminho. Gente, sim, preciso de Cheryl em Eu Nunca, apenas. E parece que rolou um climão entre Ramona e KJ Apa. Ela contou numa entrevista ao BuzzFeed que eles se conheceram pessoalmente, se seguiram no Instagram. And then he added me on Instagram and then unfollowed me on Instagram. Será que ele volta a seguir ela agora, depois de Eu Nunca? Vamos ver. Meu Deus, e tem muita referência de cultura pop, muita mesmo. Eu anotei algumas das que eu percebi, mas deve ter muito mais. Tem o TikTok, que a gente vê logo de cara, elas tentando dançar, né? E é um momento muito legal. Inclusive, elas tiveram que aprender muito rápido a fazer aquela dança. E as três, a Maitrey, a Ramona e a Lee, são muito TikTokers. Elas estão no TikTok, inclusive elas lançaram um challenge inspirado nesse vídeo de Eu Nunca. O challenge se chama Never Fit In e já tem mais de 11 bilhões de visualizações. Eu vou citar algumas referências aí que aparecem, tá, na série, mas assim, vamos ver, vou listar. Big Bang Theory, Priyanka Chopra e Nick Jonas, Gigi Hadid e Zayn, BTS, até a Gisele Bündchen. Ela aparece lendo o livro After, rola a menção a Beautiful Day, música do U2, que era a música preferida do pai da Dave. O pai do Ben é advogado do Kanye West e do 2 Chainz. Até James Corden em Cats é citado. Várias séries que não são da Netflix são citadas também, como Big Little Lies, Westworld, Grey's Anatomy, Sex and the City, Ariana Grande, Harry Potter, The View, The Bachelor, Procurando Nemo, Esqueceram de Mim, Mowgli, Coachella, Diplo, 90 Dias pra Casar, Macaulay Culkin e Drew Barrymore, Channing Tatum, Jedi, o caso Charles Manson, o caso Harvey Weinstein. Vixe, olha, isso aí é só o que eu peguei. Se você notou outras referências de cultura pop, comenta aí. E vamos para o nosso último fato. Apesar das principais estrelas de Eu Nunca serem adolescentes, a Mindy deu um jeitinho de colocar ali uns colegas de elenco de The Office na série. O pai de Dave, o Mohan, é interpretado pelo ator Sandhill e ele participou de The Office. Ele interpretou o Ravi, um pediatra que ficou noivo de Kelly, a personagem da Mindy, na 9ª e última temporada da série. E tem uma outra atriz que era mais recorrente em The Office, a Angela Kinsey, que vivia Angela Martin em The Office e deu vida à mãe de Ben em Eu Nunca. Como eu falei também, a atriz que interpreta a Kamala também participou de The Mindy Project e temos outra participação de The Mindy Project, o figurinista Salvador Pérez, que ele foi responsável pelos looks da Mindy em The Mindy Project, mas também por alguns looks da Dave. E ele deixou ali uma referência de The Mindy Project nos looks da Dave. No episódio 8, a Dave vira modelo ali para a marca de roupas da Rebecca, irmã do Paxson, e no Instagram do Salvador Pérez ele contou que as roupas desse ensaio foram usadas com restos dos tecidos das roupas da Mindy em The Mindy Project. Olha só que incrível. Inclusive, várias roupas da coleção da Rebecca em Eu Nunca
tem esses corações bordados no peito, que é o estilo que a Mindy também usava muito na própria série The Mindy Project. Então essa referência aí, só os fãs de The Mindy Project pegaram. Eu Nunca é tão incrível que todos os detalhes e os bastidores também são incríveis e tem muita coisa legal pra falar sobre essa série. Acrescenta aí nos comentários. E agora vamos torcer pra uma segunda temporada que ainda não está confirmada, mas com certeza vai rolar, até porque rolaram umas pontas soltas aí que precisam ser explicadas. E eu amei muito essa série. Me conta o que vocês acharam. Dá o like se você curtiu esse vídeo. Compartilha pra todo mundo que amou Eu Nunca. E é isso, meus anjos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto!